que a gente está. É muito difícil você valorar a importância de cada um desses pontos, né? Agora, desses 2.500, alguns, há a possibilidade de ampliar mais pontos de cultura? Porque eu sei que vocês lutam com contingenciamento de verbas, né? Então, eu acho que a possibilidade de ampliar existe, né? É evidente que ela existe uma intenção do Ministério da Cultura nesse sentido, agora trabalhando com um modelo um pouco diferente, quer dizer, estabelecendo que essa relação tem que se dar através do Pacto Federativo, através dos municípios e dos estados, né? Tem que ser colaborativa nesse sentido, quer dizer, não cabe ao governo federal descobrir quais são os novos pontos de cultura que tem que acontecer no Brasil, né? Isso é uma coisa. A outra do ponto de vista da gestão, a gente está muito preocupado em não verticalizar as saídas. Quer dizer, a gente tinha aí todos os pontos de cultura, tinha um orçamento pré-fixado de R$180 mil durante 3 anos. Primeira pergunta que a gente fez quando chegou na secretaria é por que 180? Né, assim, qual é o que conduz a esse valor? Isso assim? Ainda do orçamento de 2007, né? Isso foi um padrão que foi definido. Todo ponto de cultura, ele tinha um orçamento de 180 mil durante 3 anos e depois ele tinha a possibilidade de ganhar prêmios, como foram feitos vários prêmios e novos editais, que foi criando uma certa sustentabilidade para o programa, através dessas iniciativas da Secretaria. O que hoje a gente se pergunta existe uma diversidade cultural imensa no Brasil, né? E existem modelos de pensar a ação desses pontos muito diferentes. Então, a gente vai ter que começar a imaginar que tem que ter faixas de financiamento para pontos de cultura. Vocês vão refazer os editais, então? A partir do plano de trabalho, do tipo de escala que você está gerando na região, né, do tipo de articulação que está sendo estabelecida. Você pode ter ponto de cultura que tem um valor a mais do que 180 e a menos. Você pode ter uma série de ações paralelas, de residências, de intercâmbio, de circulação, né? Você pode criar uma ação com os governos e com os municípios que seja na formulação de outro nível de política. Vamos fazer uma política para a juventude? Em que medida que a gente tem redes que contribuem para essa execução dessa política? Então, são muitos os modelos que a gente pode estar implementando, e nós não só estamos estudando, mas estamos inclusive discutindo com vários pontos de cultura para fazer o Cultura Viva avançar. Você, inclusive, logo após tomar posse, você fez uma reunião com a Comissão Nacional de Pontos de Cultura, onde você foi muito cobrado ali, eles achavam que a gestão estava muito centralizada. Qual foi a resposta que você deu para isso? Então, primeiro é o seguinte, existe uma cobrança que é legítima, que é a cobrança de editais que foram publicados e que muitos estão inadimplentes desde 2008. Né? A compreensão que significa, por outro lado, que há controle, né? E aí, assim, eu acho assim, eu acho essa cobrança absolutamente legítima. O Estado, ele publicou um edital, fez uma seleção e ele tem que responder efetivamente a isso. Então, o que nós estamos fazendo hoje é colocar em dia os compromissos financeiros que estão em atraso desde 2008. Premiações, editais, né? Alguns a gente pegou com dificuldades administrativas, alguns desses editais foram objeto de sindicância junto à CGU, enfim, aí houve um processo de paralisação em função dessas ações dos órgãos de controle do Estado, e a gente está identificando isso. Outros editais perderam validade de prazo, de vigência. Então, no momento em que a gente entra na secretaria, isso já tinha acontecido. É o caso do edital do Escola Viva e do Agente Cultura Viva, né, que criou uma grande comoção, porque, obviamente, são jovens, né, que foram selecionados para desenvolver um determinado programa, chamados pelo Ministério da Cultura, e esses editais perderam vigência, um em 2009, um em julho de 2010 e o outro no final de 2009. Então, a gente não tem condições legais de realizar o edital hoje. Tá? Agora, nós estamos colocando em dia esses compromissos e aí, obviamente, obedecendo o fluxo de recursos do próprio Ministério da Cultura. Bom, vocês tiveram verbas contingenciadas no orçamento de 2011, certamente. Né? Como todo governo federal, tivemos verbas contingenciadas. Né?
para que nós não sejamos acusados de que a imprensa sempre fala aquele lado ruim das coisas, eu queria que você falasse o lado bom do Cultura Viva e dos pontos de cultura. Bom, primeiro eu acho que essa revelação, a primeira coisa, essa compreensão que o ministro Gil teve é de que em cada lugar do Brasil, em cada bairro, em cada comunidade, existe quem cria e produz cultura, né? E que cabe ao Estado brasileiro reconhecer isso, e que uma forma de reconhecimento é visibilizar essas iniciativas, né, e torná-las sustentáveis, ou seja, fazer com que o Estado, reconhecendo-as, dê condições também para que elas sobrevivam e que elas encontrem as melhores condições de ascender. Eu acho que isso motiva o Cultura Viva e isso talvez seja o principal bônus do programa. Tá? Obrigado, Marta, mais uma vez pela sua presença aqui no estúdio. Se você deseja ver de novo, copiar esta entrevista ou enviar críticas e sugestões para o programa, acesse www.senado.gov.br/TV. Cidadania agradece a sua atenção e até a próxima edição.